Faixa 13. Beijinho é um bom remédio. Fabielle Fortes, em memória, e Edicleia Fortes. Eu acho ele muito gostoso, é o que Fabielle diz. Porque ele parece beijinho, mas é de cenoura. E eu gosto muito de beijinho, mas eu gosto muito de cenoura também. Juntou tudo. Tome nota. Beijinho de cenoura. Ingredientes: 1 kg de cenoura ralada, 4 copos americanos de açúcar cristal, 300 gramas de coco ralado, 1 colher de sopa de manteiga sem sal. Modo de fazer: coloque todos os ingredientes na panela e mexa até dar ponto de enrolar. Unte as mãos, enrole os beijinhos e passe no açúcar cristal ou no coco ralado. A receita, em caracteres brancos, está no centro de um cupcake aquarelado em tons avermelhados. Para entender que essa receita traduz afeto, é preciso antes conhecer uma história. Fabi tem 14 anos e prefere doces. Não dá muita bola para salgados. Tem os dedinhos ágeis, um sorriso aberto e olhos grandes. Curiosos mesmo. Gosta de ler e também gosta de contar que foram os livros que a permitiram viajar pelo mundo inteiro e até por outros mundos. Assunto não falta para ela. Mora em Curitiba com sua mãe Edicleia há alguns anos e passou boa parte desse tempo no Hospital Pequeno Príncipe. Lá nos encontramos. Quando Fabielle ainda morava na barriga da Edicleia, elas já formavam uma dupla e tanto. A mãe brigou com muita gente para ter o direito de dar à luz. E depois disso, quando a pequena tinha 2 meses de idade, já havia passado por 23 luxações nas articulações. O médico disse à mãe que a filha não iria sobreviver até os 2 anos. Daí em diante, Edi respirava, comia, trabalhava. Mas viver mesmo que é bom, fazer planos, construir, desejar, nada disso ela fazia. Só esperava o passar do tempo. Até parou de trabalhar para esperar ao lado da filha. Foram 24 meses levantando várias vezes à noite para ver se Fabielle respirava. Passaram-se 30 meses e Fabi estava ali. A mãe começou a duvidar das previsões e confiar em sua intuição. Ela sempre achou que a menina tinha vindo ao mundo para viver. Tratou de conseguir um emprego. As duas vieram de Sengés, interior do Paraná. Nas cidades pequenas, as relações são mais estreitas. A vizinhança vai além do bom dia, às vezes, além demais. Isso pode ter facilitado as coisas naquele momento. Quando Fabi tinha 2 anos e meio, uma nova diretora assumiu a escola em que Edicleia já havia trabalhado e a deixou levar a filha. Mas foi um tempo curto. A diretora saiu e essa permissão acabou. Não quis ficar com os olhos longe de Fabielle. Voltou a tomar conta de uma casa como doméstica para estarem juntas. Com 6 anos, a menina sofreu uma hemorragia intensa e, por suspeita de maltratos, sua mãe quase foi presa. Aquele momento foi um divisor de águas na vida das duas. A fim de procurar respostas sobre o que acontecia com a Fabielle, foram encaminhadas para o Hospital Pequeno Príncipe. Para garantir o tratamento adequado, precisaram se mudar para a capital. Na busca pelas respostas para a filha, Edicleia encontrou a si mesma. Descobriram que as duas são portadoras da Síndrome de Ehlers-Danlos, também conhecida como Síndrome do Homem Elástico ou do Contorcionista. Por isso, os dedinhos ágeis e dobráveis da Fabi, que também tem hipoglicemia, o que a faz louca por doces. Desenho em técnica mista, com aquarela em rosa e laranja, de um braço muito extenso, com o cotovelo flexionado em ângulo reto e a mão quase alcançando um beijinho de cenoura e coco em uma forminha de brigadeiro. Quando foram do interior para Curitiba, ela começou a desmaiar e até entrou em coma. Logo veio a resposta. É que em Sengés era muito mais fácil conseguir um docinho. Sempre a mesma história. Mãe, estou tonta, mas tomar um caldo de cana tenho certeza que vai melhorar. A mãe pensava que a menina estava querendo lhe enganar, mas fingia cair na conversa e logo servia um caldinho. Às vezes, deixava a filha ir à venda quando a vontade era de bala, pirulito, sorvete ou qualquer outro doce. Fabielle ia, colocava na conta e quando o mês acabava, Edicleia ficava doida. Lá em Sengés, a gente tinha conta em tudo que é lugar.
Padaria, supermercado, sorveteria, tudo. A mãe arremata. Eu brincava. A próxima vez que você fizer conta, vou deixar você lá para pagar. Tem aquela coisa de lombriga que fica com vontade. Deixa que compre. Só que era o corpo dela que pedia açúcar. Ela passava mal realmente. Daí ela tomava caldo de cana e melhorava. Ela comia doce e melhorava. Fabi tem boas recordações desse tempo morando no interior. Eu passava na sorveteria para pegar um sorvete, um geladinho, um picolé antes de ir para a escola. De vez em quando estava indo com um coleguinha, eu pagava para ele e a minha mãe ficava louca de brava. Mas tudo bem, sempre fui solidária, sabe? Se tivesse um monte de amigos, pagava para todo mundo. Quando chegou a Curitiba, viu que as coisas eram diferentes. Não dava para notar o doce desejado na venda. Dinheiro não dá em árvore, e sem dinheiro não tinha doce. Sua dieta é bastante restrita, mas não pode passar uma semana sem algo de doce na boca. Fica até mal-humorada. Fabi precisa do açúcar, mas ao mesmo tempo não pode comer muitas coisas. E fecha os olhos de saudades ao se lembrar do bolo de chocolate com sorvete que comia em Saint-Gess. Antes de mudar para a capital, as duas passavam bem com a comidinha de Edicleia, que além de preparar todas as refeições, encontrou na cozinha um jeito de pagar as contas sem sair de casa. Fazia salgados, doces e bolos de aniversário. Era uma festa. Fabielle gostava de coxinha e tudo quanto era fritura, além de brigadeiro. Também adorava escondidinho de mandioca com carne seca, charuto de folha de uva, quibe cru bem geladinho e, claro, o sonho recheado com creme, nata ou doce de leite, especialidades que a mãe aprendeu quando trabalhou em casas de outras famílias. Quando eu descobri que a Fabielle não podia comer leite, inventei um jeito de fazer um doce que ela pudesse comer. Eu fiz um bolo para ela. O cor-de-rosa do bolo eu fiz com coco e beterraba. Daí eu inventei o docinho de cenoura. Não é que eu goste de cozinhar, eu gosto de inventar coisas para que as pessoas possam comer. Para Fabi, Saint-Gess tem sabor. Já para sua mãe, encontrar os cheiros e sabores de sua vida de menina exige um olhar mais profundo para dentro de si. Porém, remexer nesse baú traz à tona coisas dolorosas. Será que é por isso que ela prefere as comidas salgadas? Edi diz que a imagem da sua mãe na cozinha é vaga. Ela gostava de cozinhar, mas era mais arroz com feijão. Também não se lembra da família compartilhando refeições. Quem tinha fome, comia. Morava com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo, mas cada um se alimentava quando dava. A convivência com o padrasto era impossível, e quando tinha 11 anos, Edi fugiu de casa. Sua mãe só a reencontrou depois que havia completado 18 anos, quando já sabia se cuidar sozinha e se sentia forte. Ninguém mais poderia fazer mal a ela. Para sobreviver durante esse tempo fora de casa, trabalhou como empregada doméstica em São Paulo e foi nessa época que começou a aprender a cozinhar. Mas sua cozinha é uma mistura de tempos. Ainda que não se lembre de muitas receitas da época de menina, os ingredientes se fixaram na memória e quando se pensa neles, lembra-se um pouco de como era a vida. Ah, eu lembro de coisa de milho, coisa de mandioca, coisa de cenoura. Eu nasci em Jaguariaíva, perto de Saint-Gess. Trabalhei, brinquei e onde eu morava não tinha luz. Fui descobrir luz com 10 anos e não gostava, porque era muito forte. Gostava de vela, de lampião. A água encanada também não tinha. Eu buscava muita água na mina, sabe? Com o baldinho. Acho que foi com os 11 anos que chegou água na minha casa. As receitas que escolheu para nos falar de sua cozinha de afeto refletem tempos sobrepostos. O bolo de milho que nos ensinou a fazer é uma receita da avó, que o fazia na panela de ferro. Bate o bolo, coloca na panela de ferro, tampa, põe brasa na tampa da panela e é só esperar assar. O bolo que pudemos experimentar em sua casa é esse. O milho, debulhado no sabugo, verde e fresco. A diferença é que foi triturado no liquidificador
e o bolo assado no forno a gás. Bolo de milho. Ingredientes: 6 espigas de milho grandes, raladas e raspadas com a colher para tirar bem o amido. Rale apenas os grãos e depois raspe o sabugo com a colher. 1 copo americano de óleo. 1 copo americano de açúcar. 4 ovos. 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 colher e meia de sopa de bicarbonato de sódio. Modo de fazer: bata tudo junto no liquidificador, com exceção do fermento. Junte o fermento e apenas misture. Asse em forno quente por cerca de 40 minutos. A receita, em caracteres brancos, está em um retângulo marrom, aplicado ao desenho aquarelado de um bolo informado, em tonalidade ocre, com a sobreposição parcial de desenhos em tons de azul, de um garfo e de um prato. Ao contarem os caminhos que trilharam juntas, mãe e filha vão, juntas também, lembrando de mais receitas. Bolinho frito de milho. A Fabielle até gosta, só que o bolinho frito não sou eu que faço. É a minha amiga que faz, a Maggie. E começa. Você rala o milho e daí raspa com a colher. O bolinho tem ciência e Edicléia explica bem. Depois de ralar o milho, você tem que pegar o sabugo e raspar com a colher, senão o amido fica todo na pontinha do sabugo. Se você só ralar, ele não sai. Depois disso, é temperar e ir colocando as colheradas na panela para fritar. Fica muito bom. Você que o diga, né, Fabielle? A menina sorriu concordando e a mãe engatou mais uma recordação de Saint-Gess, pirogue. Só que lá fala perorê. Aqui você compra massa pronta, lá não. Você faz a massa, abre com rolo, sai cortando com copo. O requeijão é queijo feito em casa. Você moe o queijo e põe a batatinha. Lá é todo um trabalho, uma sequência para fazer a comida. Só que aqui, eu comprei aqui, congelado. Não gostamos, né, Fabielle? O Natal de 2014 foi especial para essas meninas, porque Curitiba também já tem sabor. Acostumadas a passar o fim de ano no hospital ou em casas de apoio, puderam comemorar em casa. Edi conta. Eu fiz uma lasanha e convidei um pessoalzinho para vir comer. Um homem que veio ficou uma semana falando da minha lasanha. Em outubro do mesmo ano, Fabi comemorou o aniversário de 13 anos no Pequeno Príncipe e recebeu uma surpresa deliciosa de presente. A cozinha esqueceu as restrições de sua dieta e preparou bolo de chocolate com cobertura. Bolo de chocolate. Receita adaptada para assar em um tabuleiro médio. Ingredientes da massa: 4 ovos, 300 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 190 gramas de achocolatado em pó, 60 gramas de chocolate em pó ou cacau, 360 gramas de farinha de trigo, 160 ml de óleo vegetal, 260 gramas de açúcar. Modo de fazer da massa: bata no liquidificador o ovo, o açúcar, o achocolatado, o chocolate em pó e o óleo. Acrescente o leite e continue batendo. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente aos poucos a farinha de trigo, mexendo sempre. Misture o fermento em pó e mexa delicadamente. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 40 minutos, ou até que, ao testar com o palito, ele saia limpo. Ingredientes da calda: 1 lata de leite condensado, a mesma medida de leite, 50 gramas de achocolatado em pó, 1 ovo inteiro, 5 gramas de amido de milho, 10 gramas de manteiga ou margarina. Modo de preparo da calda: misture todos os ingredientes e depois leve ao fogo. Mexa até engrossar e coloque no bolo frio. A calda deve estar quente. As duas receitas aparecem em caracteres brancos sobre desenhos aquarelados de utensílios. A do bolo está em uma tábua de cozinha azul. Ao lado, a receita da calda está sobre uma luva térmica azul, parcialmente sobreposta a uma caçarola roxa, um ovo estrelado em bege e verde e um batedor de ovos azul.
A menina sente muitas saudades do bolo de chocolate com sorvete de sua terra natal e foi como se o presente pudesse levá-la de volta a Saint-Gés naquele momento. Esse bolo é tão bom que muitas crianças que já passaram pelo internamento do Pequeno Príncipe se voltam, lembram-se de pedir. Como lembrança sempre traz outra junto, de repente, Edi se lembrou do que gostava de comer quando criança, preciosidade que localizava o seu ser menina. Eu gostava de comer ovo frito com sopinha de feijão. Parece que essa era a peça que faltava. Ao longo de nossa conversa, foram surgindo fragmentos de sua história e, vez por outra, ela dizia que não queria lembrar dessas coisas, referindo-se às lembranças da infância. Mas juntar esses pedacinhos foi bom para se ver inteira e tomar pé de sua batalha. Junto com a filha, sente muita saudade de viver em uma casa, de preferência com um quintal bem grande, para que possam, onde quer que estejam, sentir-se em Saint-Gés. Quando chegamos ao apartamento térreo em que moram, as duas estavam tomando sol do lado de fora, observando o movimento da rua, como se faz em cidades pequenas. Conversando com mãe e filha, é fácil perceber que este é um entre muitos hábitos interioranos cultivados pela dupla. Assim como só fazer bolo de milho debulhando o grão da espiga, assim como se horrorizar diante do preço do cheiro verde que cresce como o mato em qualquer pedacinho de terra, Edicleia é categórica. Aqui eu não compro. Acho um absurdo você pagar R$1, R$1,20 no maço de cheiro verde. Nem por isso sua comida fica menos gostosa. Para Fabi, por exemplo, o macarrão da mãe é imbatível. A comida salgada que eu mais gosto da mãe é a macarronada. Quando eu posso comer, ela coloca creme de leite. Quando eu não posso, ela coloca só carne moída. E não tem muito sal. É puro cheiro de alho, que eu adoro. Nessa casa, seja onde for, cozinha traduz cuidado e carinho. Desenho de uma menina e de uma mulher sorridentes, em técnica mista, com aquarela colorida. Elas aparecem da cintura para cima e lado a lado, voltadas uma para a outra, ao redor de 4 cupcakes. Ambas têm cabelos crespos e usam blusa rosa. A menina oferece um dos bolinhos à mulher, cujo olhar se volta para os outros doces que descansam em uma superfície logo abaixo.